Paz e graça, amados, aos de perto, aos que estão perto e aos que estão longe. Amém? É sempre uma honra, né? Um prazer muito grande estar com vocês aqui. Já me sinto bem de casa. Que, aliás, é bem a minha casa, né? O Ministério Apostólico Goel já nasceu no meu coração há muito tempo e eu me sinto muito feliz, muito alegre em poder estar participando com vocês aqui. Eu também quero dar as boas-vindas aos meus queridos, não só desse Ministério Apostólico Goel, mas também Ministério Palavra da Fé, que está espalhado lá por Minas Gerais, Lagoa Santa, alguns em Belo Horizonte. Hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas o Senhor está aqui, o Senhor está aí com você. E eu também gostaria de deixar você que está nos ouvindo muito à vontade, você que é católico, você que é espírita, você que pertence a outras denominações. Nós somos, na verdade, uma pluralidade de 7 bilhões de pessoas. Você é meu próximo. Eu preciso de você, você precisa de mim. E é com essa intenção, é com esse objetivo que meu coração está muito disponível nessa hora de poder trazer uma palavra da parte do Senhor. E meu desejo é que o Senhor me use nesta noite para trazer uma palavra dele, uma palavra do Senhor ao seu coração. Ao meu coração, ele já ministrou durante a tarde, durante a madrugada, enquanto eu pensava naquilo que ia compartilhar com vocês nesses momentos de live, desse momento onde a tecnologia nos permite estar bem pertinho de você, através da palavra do Senhor. Deus sempre tem uma palavra maravilhosa dele. Toda palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é a única capaz de discernir os sentimentos, os pensamentos, né, do coração do homem. E isso é maravilhoso, porque a gente pode descansar, como foi lido aqui a palavra, né, o salmo, e como foi cantado, nós podemos descansar nos braços do Senhor. Eu tenho no meu coração, essa palavra não é uma palavra nova, para mim pelo menos, eu acredito que já tenha ministrado em outros lugares, não nesse contexto, quando a gente pensa na riqueza que é a nossa mente e o quanto que a nossa alma ela é produtiva e quanta produtividade, quanto de conteúdo existe dentro de nós, aonde nós podemos extrair coisas maravilhosas, como um grande baú, aonde um tesouro escondido de uma vasta extensão está guardado e a gente pode tirar de lá. A ciência, a psicanálise, a psicologia já tem demonstrado isso, que a mente do homem é um universo maravilhoso, aonde pode se extrair grandes coisas, daí a ciência, a evolução, a tecnologia, todos nós temos essa consciência. Mas também, Jeremias fala que a nossa alma é um lugar perigoso, é um mundo de iniquidades, porque o ser humano ele é vulnerável. E a nossa mente é uma arma, a nossa memória, na verdade, eu entendo que é uma arma poderosa que pode ser usada a meu favor ou contra mim. Se a gente pensar nesses termos, a gente vai ter mais cuidado naquilo que a gente permite entrar para dentro de nós, para dentro da nossa mente. Aquilo que você escuta, aquilo que você vê na televisão, as informações, muitas vezes, defeituosas e contraditórias e mentirosas, que a gente vai recebendo e deixando entrar na nossa mente, vai ser o material com o qual, inclusive, você vai ter ou não um sono restaurador. Se o material que você permitir entrar na sua mente é um material duvidoso, um material contaminado, se você vai dormir com as últimas informações de terror, de caos, um filme de terror,
alguma coisa que vai abalar a sua alma, com certeza o seu sono não vai ser um sono restaurador. O seu sono vai ser um sono perturbador. Você vai acordar cansado, como se não tivesse dormido nada. E é assim que funciona. Por isso que a nossa mente é uma arma que pode ser usada a meu favor ou contra mim. Mas que ela é uma arma, é. E eu gostaria de citar uns dois personagens que eles vão nos impactar. Porque, na verdade, toda a Bíblia não faz uma autobiografia de nenhum dos homens e mulheres que foram destacados na Bíblia. A gente tem personagens como Samuel, como Moisés, como Abraão, o rei Davi, um rei segundo o coração de Deus, Salomão, o homem mais sábio da terra, nem antes dele, nem depois dele, Deus disse que não haveria. Mas mesmo Salomão, quando escreve Eclesiastes, a gente vê as mancadas que ele mesmo declara, que cometeu, e é muito claro o livro de Eclesiastes. Ele poderia ter aproveitado muito melhor a sabedoria e a inteligência dele. Então todos nós somos falhos. Eu acredito que todos concordam comigo. Todos nós somos falhos. A gente erra, a gente peca, a gente pisa na bola, a gente se arrepende. E tudo isso aí é uma produção da nossa mente, da nossa alma. Por isso que a nossa memória, aquilo que nós guardamos na nossa mente, é um material valioso que pode ser usado a favor de nós. E quando a gente pensa em personagens, a gente acha, comparado com os personagens bíblicos, a gente acha que nós estamos muito aquém. A gente acha que estamos muito abaixo de um Moisés, de um Abraão, pai da fé, de um Elias, profeta Elias, camarada que mandou matar, ele mesmo participou da matança de 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Aserá. Um homem desse, depois amarela, e já era uma pessoa, com certeza, pela história e pelo cenário, não era mais um garotão. Na época que ele enfrenta o rei Acabe, Elias não era mais um garotão. Elias já era um senhor de idade, um homem experimentado, um camarada que tinha plena intimidade com Deus. Davi ainda muito jovem, desafiou um gigante. Todos nós conhecemos a história de Davi contra o Golias que tinha quase 3 metros de altura, um Golias que a sua couraça, né, a sua armadura pesava mais do que um saco de cimento, 60 quilos, a sua espada ou o seu dardo, né, a lança, aliás, que ele usava, só a ponta da lança pesava 7 quilos. E ainda tinha um escudeiro que ia na frente dele com o escudo na frente. E é esse monstro que Davi, ainda muito jovem, enfrenta. Então eu gostaria que a gente fosse pegando essas informações para nos contextualizar dentro desses cenários de luta, esse cenário de caos, esse cenário de insegurança, esse cenário de medo que toda a humanidade está atravessando. Eu entendo, né, eu acredito que a gente está passando por um momento ímpar na história da humanidade, porque essa pandemia não fez acepção de pessoas. Atingiu a todos, em todos os hemisférios do globo terrestre, em todos os rincões de todas as aldeias da Terra, está chegando lá. Eu até acho interessante uma expressão que recentemente foi usada por um personagem não muito amado da nossa história, que já foi presidente da República, que o coronavírus foi um presente, foi um amigo que chegou no Brasil. De repente ele pode ter dito uma verdade, depois se desculpou, mas realmente foi uma coisa interessante que aconteceu para dar uma sacudida em toda a humanidade. E não vou descartar em hipótese alguma que isso aí tenha diretamente a mão de um Deus que governa toda a terra, que governa toda a humanidade. Amém? Eu gostaria de ler aqui, em várias versões, o que está lá no Provérbios capítulo 24, versículo 10. Eu vou ler várias versões porque eu achei interessante algumas versões e, na verdade, uma versão completa a outra. Então eu vou ler
na revisada de Almeida, também vou ler na NVI, a nova versão internacional, na LH, que é a linguagem de hoje, e na versão, por exemplo, da NTLH, está escrito assim: quem é fraco numa crise é realmente fraco. O que quer dizer aqui o seguinte, né? Quem é fraco numa crise está provando que não tem estrutura para enfrentar uma crise. Realmente o cara é fraco, porque não tem garra para enfrentar uma situação de crise. Algo inesperado que acontece, ele amarela. Ele não tem suporte nem para se ajudar e muito menos ajudar a outros. Olha só que interessante. A outra versão, que é da NVI, fala assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? E a outra versão, que está na linguagem da Almeida revisada: se mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você se mostrar fraco no dia da adversidade, no dia da angústia, a sua força será pequena. Pai querido, muito obrigado pela palavra do Senhor que está aqui aberta diante de nós. Eu quero pedir a tua graça, a tua unção, a inspiração do teu Santo Espírito para falar ao meu coração, falar ao coração de cada um que está ouvindo essa palavra agora, aqueles que vão ouvir essa palavra depois e esses que estão aqui. E nós teremos todo o cuidado, Pai querido, de tributar ao Senhor a honra e a glória em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deixa eu voltar agora às histórias dos personagens que eu citei aqui. A gente conhece bem a história de Davi. Davi era um camarada jovem que cuidava das ovelhas do seu pai, numa região tranquila. Davi desenvolveu uma experiência de intimidade com Deus. Daí depois ele escreve o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto da expressão, o Senhor é o meu pastor e Ele, o pastor, não vai me faltar. Gosto dessa expressão na língua inglesa. E eu acho interessante que Davi, quando vai desenvolvendo essa experiência com Deus, e isso é uma lição, isso é uma mensagem para a gente, ele vai acumulando dentro dele uma fé, uma confiança, dada às experiências. Davi nunca teria, talvez, a coragem de enfrentar o gigante Golias se já não tivesse passado pelas experiências de enfrentar ursos e leões. E quando o pai de Davi, Jessé, já idoso, pede para que ele vá até o fronte, no local onde se travava uma guerra entre os filisteus, o povo de Israel e os filisteus, e lá tinha um sujeito, um homem muito grande, um gigante, um Golias, quase 3 metros de altura. O povo de Israel estava atemorizado. Essa palavra, essa expressão, esse cenário de terror, eu acho que está sendo muito comum hoje entre as famílias, entre as nações, entre os governos, porque, na verdade, esses climas, esses cenários de guerra, de terror, de medo, de expectativas negativas, amados, olha, sempre existiu. E não vai cessar se encontrar uma vacina para o Covid-19. Vai vir o 20, se já não tiver por aí, e outros mais. O que é importante a gente entender é que a nossa força, ela não está do lado de fora. Aonde nós temos que enfrentar não está numa descoberta de uma vacina. Não é no que alguém possa fazer por você. É no que Deus já garantiu que pode fazer por você. Eu gosto muito da expressão, agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43. Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor quer realizar alguma coisa, Ele vai realizar. Se Ele fecha uma porta, ninguém vai abrir. Se Ele abre uma porta, ninguém vai fechar. Porque agindo Deus, quem impedirá? Que, aliás, seria até o tema da mensagem dessa noite. Mas, devido assim, a algumas interlocuções internas de família e do Espírito Santo, a gente acabou mudando e eu vim trazer essa palavra sobre esse tema que foi colocado aqui. Aliás, qual é o tema mesmo, hein?
como enfrentar as crises, as emoções em tempo de crise, em tempo de guerra. E é por aí mesmo. E Davi estava numa guerra, estava numa situação delicada, aonde ele aparentemente, presta atenção nisso aqui, aparentemente ele não tinha nada a ver com o que estava acontecendo na guerra lá no fronte. O pai dele pede para que ele leve um saco de trigo torrado para os irmãos que estavam na guerra, Eliabe, né? E Samá e um outro irmão, são 3 irmãos, os irmãos mais velhos estavam na guerra. Davi ainda não tinha idade para ir para a guerra, mas é interessante, né? Contrapondo, né? Ou na contramão de tudo que se esperava, foi o cara que resolveu a guerra. Aparentemente, Davi não tinha idade para ir à guerra, mas foi quem Deus usou para vencer aquela guerra. Você pode achar que você não é ninguém. Você pode achar que você não tem competência, que Deus não vai te usar, como usa outros homens nobres e famosos que você conhece, não preciso citar aqui nomes, mas você é alguém que Deus quer usar, deseja usar se você deixar. Davi era pequeno, era um jovem, era quase um adolescente, mas ele vai levar lá aquilo que o pai pediu. E eu também acho interessante que, além do saco, né, de trigo torrado com 10 pães, ele também leva 10 queijos. É muito importante a gente parar aqui para analisar por que os 10 queijos. Eu sou carioca, mas moro em Minas Gerais há muitos anos. Eu gosto muito do queijo canastra, eu gosto muito de um queijinho. E queijo é algo maravilhoso, é uma coisa nobre. Na minha casa não pode faltar queijo. O pai daqueles meninos, Jessé, preocupado com os filhos na guerra, leva aqui para os meus meninos trigo torrado e pão. Mas para o chefe da guarda, o cara que escala quem vai ficar na testa, que pode de repente morrer, leva queijo para eles. Pegaram aí? Leva queijinho para eles lá. Quem sabe? Vamos honrar o camarada é o cara que faz lá a escala para colocar. É importante que a gente entenda esse sentido de prioridade. É uma maneira de agradar uma pessoa, uma situação, prevendo como uma atenuante, ou talvez que os filhos tivessem uma certeza de voltar para casa. Davi vai, leva, deixa tudo ali na guarda, o saco de farinha, de trigo torrado, deixa tudo ali, porque ele começa a ouvir umas conversas. Davi parece não estar se conformando muito naquilo que ele está ouvindo. Existe um camarada que apareceu, um gigante, começa a desafiar o povo de Israel. O cara tem quase 3 metros de altura e declara, não é necessário haver guerra. Basta que vocês aí, é grande o exército de vocês, dos israelitas, separa um homem, um só, para lutar comigo. Se esse um me vencer, seremos todos servos, escravos de vocês. Mas se eu vencer, todos vocês serão servos, meus escravos. Não precisamos mobilizar todo mundo para uma batalha e morrer muita gente. Basta que morra um só, ou eu, ou o adversário que eu estou desafiando. E diz o texto, está lá em 1 Samuel capítulo 18, você pode depois conferir lá. Diz o texto que o povo de Israel, que o exército se atemorizava. O exército todo ficava com medo. Talvez até mesmo, né, se condenando, porque, gente, eu não tenho coragem, eu não posso enfrentar esse cara. Olha o tamanho dele, olha as armas que ele tem. Olha o treinamento que esse cara tem. Esse camarada é um matador, é um exterminador do presente. Está matando todo mundo. E se amarelava, e se acovardavam. E Davi escuta esse negócio. E só via nego saindo pelo lado. Não, eu não estou não, estou fora. E de repente um fala assim, cara, mas olha, se alguém enfrentar esse cara, a promessa de Saul é que ele vai dar uma grana boa, uma fortuna na mão do cara. Vai dar a filha dele para se casar com esse herói e ainda não vai pagar nunca mais imposto de renda. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha.
Davi escuta essa parada. Ele vê, opa, peraí, dá para repetir isso aí? Os irmãos de Davi, rapaz, o que você está fazendo aqui, rapaz? Você veio humilhar a gente aqui? Por que você não está lá no nosso campo, lá cuidando das ovelhas do nosso pai? Nada, eu só fiz uma pergunta, cara. Deixa eu me informar aqui o que está acontecendo. Então ele tem essa informação, sabe que ela é verdadeira, realmente Saul vai cumprir? Vai. Então, é comigo mesmo. E quem é esse incircunciso? E nós conhecemos a história. O que eu estou dizendo aqui, queridos, é o que nós trazemos na nossa mente para operacionar, para colocar em prática. O que tem na nossa mente? O que a gente vai usar? O que vai produzir de bom ou de mal aquilo que está na nossa mente? Nós cantamos aqui, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Malaquias 3, de 21 em diante, você vai ver lá. Jeremias está num caos. Jeremias está em meio a um cativeiro, vendo o povo de Israel escravo, sem poder fazer nada. Mas, de repente, ele dá um salto, tem um insight. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E começa a ter esperança naquele momento de dor, de caos. É o que nós precisamos fazer agora, ter esperança. Porque o mesmo Deus que salvou Israel naquela época é o mesmo Deus de hoje que pode nos salvar, pode nos imunizar, pode nos blindar de qualquer situação adversa. O Deus é o mesmo, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu acredito nisso, queria que você também acreditasse nisso. Davi desafia, ele aceita o desafio. Quem é esse camarada? Esse incircunciso? Esse filisteu? E alguém fala para Saul, olha, tem um doido aqui que está a fim de enfrentar Golias. É bom o senhor impedir, o camarada é um menino, o cara não vai aguentar a parada. E Saul chama Davi. Davi, vem cá, meu filho. Você não está entendendo? Olha, esse camarada, ele é uma máquina de guerra. Ele é uma máquina de destruição. O que esse camarada tem de treinamento militar para matar, você não tem de vida. Você não vai aguentar, você vai morrer. Aí Davi solta essa, né, meu filho? O rei, viva para sempre. Vamos ter aqui uma conversinha? Eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando um leão pega uma ovelha só, eu vou lá e abro a boca do leão. Gente, isso aqui não é miticismo, isso aqui não é história com isso aqui não é uma fantasia, não é uma utopia, isso aqui é uma verdade bíblica. Se está na Bíblia, eu acredito. Amém. E é uma verdade. Ele não matou o leão e tirou a ovelha. Ele abriu a boca do leão e resgatou a ovelha primeiro. Depois ele mata o leão, mas primeiro vamos salvar a ovelha. E é assim que o Senhor faz em nossas vidas. O diabo tenta todo o tempo nos abocanhar, nos arrastando, né, para o inferno. Mas o Senhor vai lá no inferno e nos arranca de lá. É isso que ele faz. Mas depende da decisão que você tem que tomar diante desse recurso maravilhoso que a Bíblia traz, que aquele que vai ao Senhor, ele nunca lança fora. Ele arranca, ele resgata para promover vida e vida em abundância. Amém. É isso que ele faz. Amém. Não era só o leão, também era o urso. Você imagina agora um menino aí de 18 anos, 17 anos, eu não sei qual era a altura que ele tinha, talvez 1,60 m, 1,70 m. Eu tenho 1,79 m. É possível que um urso em pé desse uns 2 dele. Imagina um urso em pé. Uma coisa absurda. Davi vai lá e tira a ovelha, porque era uma responsabilidade dele. Parecia não ser uma coisa tão grande cuidar de ovelhas, como os irmãos que estavam na guerra. Mas Davi leva aquilo muito a sério. Tudo que Davi tinha nas mãos, ele levava como muita responsabilidade. Era um compromisso. Era aquilo para o qual ele foi chamado, cuidar daquelas ovelhas. Então, não se tem na história nenhuma ovelha que tenha se perdido nas mãos de Davi. Daí essa experiência leva Davi a tomar uma decisão. Esse incircunciso, ele não é maior do que um urso, do que um leão. E o meu Deus, que me deu força, que me deu garantias de livrar as ovelhas do meu pai, muito mais esse incircunciso. Aquele leão e aquele urso não fizeram nada contra Deus. Está aí na natureza. Mas esse incircunciso, ele afrontou o povo de Israel.
afrontou o exército do Deus vivo. Se fosse coisa minha, humana, tudo bem. Mas ele afrontou Deus. Ele mexeu com quem não deveria ter mexido. Amados, olha, você é menina dos olhos do Senhor. Acredite nisso. Mexa com você, vai mexer com o céu. Tem uma música do grupo Gator Vocal Band, né? Que eu gosto muito quando um dos cantores canta uma música que quando eu choro, Deus chora. Quando eu sofro, Deus sofre. Deus participa a cada instante, cada momento de nossas aflições. Ele não está ignorando, ele não está à parte. Ele não estava à parte naquela guerra, nem lá no campo com Davi e nem naquele fronte de guerra ali, sendo afrontado pelos filisteus. A gente conhece a história. Davi sai da presença de Saul, garantindo que a vitória está garantida, não porque ele é forte e tem experiências bélicas militares, mas porque ele confiava num Deus. Ele vai e vence. E a coisa mais extraordinária é que Davi pegou 5 pedras, tentou usar a armadura do rei, mas não deu certo, não cabia nele. E isso aqui a gente aprende uma coisa interessante. Deus tem uma armadura para cada um de nós. Uma armadura para o jovem, uma armadura para o adolescente, uma armadura para o adulto, uma armadura para o idoso. Não tente pegar a armadura do seu irmão, porque ela é específica para aquele irmão. Deus tem uma armadura específica para você. Davi sabia disso e falou: rei, essa armadura é sua, ela não cabe em mim. Eu tenho uma outra armadura que eu já estou revestido dela. Eu vou para a guerra. Pega as pedrinhas lá no riacho, das 5 usa só uma. Pelo aparato daquela estrutura toda do Golias, eu acredito só tinha um único espaço na testa dele que entrasse uma pedra. Não era um projétil de um 38 ou 45, mas era uma pedra que encaixou exatamente ali. Tudo por quê, queridos? Porque era um Deus que estava na frente, dirigindo toda a história. E nós, hoje, aqui no Rio de Janeiro, nesse culto maravilhoso, precisávamos ter essas informações para poder ter essa força e não amarelar diante dessa dificuldade. Porque, aqui diz o texto, se você se acovardar, se você ficar fraco no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia das adversidades, como é que você vai poder ajudar o outro? A gente sabe que o resultado dessa vitória de Davi, que derrubou aquele gigante com uma pedra, ele caído no chão, pegou a espada do gigante, cortou a cabeça dele, e todo o exército filisteu saíram fugindo, e outros gigantes foram presos e foram mortos por causa da atitude de fé de um homem, de um jovem, quase adolescente, que não acovardou. E eu acho interessante também que na expressão, na versão da Bíblia Mensagem, acho até interessante o subtítulo, né? Resgate quem está na pior. Interessante, né? O mesmo texto que eu vou agora estender um pouco mais na frente. Quem desiste no momento de crise é porque realmente é um fraco. Quem desiste no momento de crise é porque realmente é um fraco. Aí continua 11 ou 12. Resgate quem está na pior. Não hesite em ajudar. Se você diz, não é da minha conta, acha que isso isenta de responsabilidade? Tem alguém de olho em você. E você sabe muito bem disso. Alguém que não aceita desculpas esfarrapadas dará a cada um o que merece. Deu para entender? Não vai dizer, isso não é briga minha. Não tem nada a ver com isso. Está morrendo gente lá no Japão. Está morrendo gente na Europa. Está morrendo gente em cada estado desse país. Isso não é problema nosso? Claro que é. É de cada um de nós. Como eu falei no início, nós somos uma pluralidade de 7 bilhões de pessoas nesse universo, quer dizer, nesse planeta. Então o nosso irmão é minha responsabilidade, sim. Eu tenho que cuidar dele, sim. E é nesse contexto que eu aprendo o que Davi proporcionou para aquela situação maravilhosa onde Israel deu um salto.
Mas por quê? Davi trouxe à memória, o que, meus amados? Aquilo que dava esperança para ele. Ele trouxe à memória aquilo que realmente importava. Ele não ficou preocupado com o aparato bélico, com o treinamento de Golias. Não, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Deus, esse mesmo, que é o meu pastor, que tem me dado livramento e me dado vitória em cada uma das minhas investidas contra aquelas feras que eu tenho vencido, ele não vai ser diferente. E Elias? Ele fez a mesma coisa? A gente tem ouvido assim várias mensagens, né, abordando, né, a fraqueza, a frustração e a depressão, né? Essa semana mesmo, minha esposa fez parte de uma live, né, na nossa igreja, onde o tema foi depressão. Elias foi bem citado, porque na verdade Elias, ele foi um personagem que trazia terror, trazia medo aos reis da sua época. Quando se falava aonde está Elias, os povos, as pessoas ficavam com medo, os reis tentavam pegá-lo, né? Mas muito antes, né, desses dumps, né, que existe hoje em tecnologia, né, de deslocar as pessoas, né? Eu acredito que ele ia sair de um lado para o outro, né? Porque Deus o levava. Ninguém conseguia segurar o cara. Até que Obadias falou: Senhor, por favor, o senhor quer que eu morra? Eu sou um cara legal, eu guardei, olha, 100 profetas, escondi 50 em cada caverna, dei comida para eles. Se eu for falar para Acabe que o senhor está aqui, ele vai me matar. Porque quando ele vier te buscar, o senhor não vai estar aqui mais. Senão, não, fica tranquilo. Eu vou me deixar ser achado. Pode falar para Acabe que eu vou estar aqui quando ele vier. Eu quero me encontrar com ele. E não era coisa boa, né? A gente conhece a história. Agora imagina só, esse camarada, profeta Elias, ele desafia todos os profetas de Baal, também que comiam na mão de Jezabel, mata todos eles. 3 anos e meio que não chovia. Ele ora e começa a chover. E não era uma chuvinha qualquer, era uma chuva torrencial. Fala para Acabe, corre para Jezreel, porque vai cair muita água, água pesada. E diz o texto lá em 1 Reis capítulo 18, você pode ler depois lá, que esse profeta, velho profeta, era chamado inclusive de velho, ele corre e ultrapassa o carro de Acabe, que não era um carro qualquer, devia ser uma Ferrari da época, devia ser uma daquelas bigas, né, com 6 cavalos, né, e 2 rodas, né, tala larga, bonitona, né, e ó, corria muito. 44 quilômetros do Monte Carmelo até Jezreel, e esse velho passa o carro e vai embora. Gente, não é para esse camarada trazer memória isso? E não o fato que ele é de uma família que não tem expressão? Porque Jezabel mandou um recado para ele, mandou um WhatsApp lá para ele, mandou um e-mail, dizendo que no dia seguinte estaria tão morto quanto os profetas dela. Fique certo que amanhã a essas horas você estará tão morto quanto os meus profetas que você matou. E por essa palavra, a palavra demoníaca, a palavra carregada de feitiçaria, a palavra que vem do inferno, abalou o servo do Senhor. E ele amarelou, e ele temeu. E diz lá o texto, muito claro, você pode ler depois, que o profeta Elias pediu para morrer. Eu não quero mais viver. A minha vida não tem mais motivação. Não tem mais razão. Eu não sou melhor do que meus pais. Olha só. Entra em depressão, fica mal. Mas, gente, eu estou falando aqui de um homem de Deus. De um personagem aclamado por todos os outros companheiros da época. E na Bíblia ele é um sujeito tremendamente ovacionado por aquilo que fez nas mãos do Senhor. A autoridade que esse profeta tinha de falar e acontecer. Os reis temiam esse homem. Reis se podiam matar, tentaram matar, mas Deus não deixava. Então esse homem amarelou. Você pode dizer, tá vendo só, pastor? Se Elias amarelou, se eu amarelar, não é nada demais. Mas compara só, Davi era um jovem.
aparentemente sem muita experiência. Aliás, não é só a experiência que te dá uma capacidade para você obter grandes resultados na sua vida. É muito mais a intimidade de experiência com Deus. Claro que a experiência é importante. Eu trabalhei muito tempo em tráfego aéreo e sei o que significa um voo, um avião, só pode voar se tiver 2 asas. Eu não sei de nenhuma notícia ainda que um avião tenha conseguido alcançar o aeródromo, lá o aeroporto, com uma asa só. Sem motor ele pousa, mas sem uma asa é difícil. É o equilíbrio. A experiência e a sua determinação de buscar o Senhor, a palavra e a oração, isso aí é maravilhoso. É dessa forma que Deus vai te usar. Davi foi usado. Elias foi usado. O que eu quero dizer com isso, meus queridos, é que não importa o nível de tribulações, de angústias, o nível de situações adversas que nós tenhamos ainda que passar. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. E lá o texto que eu li aqui da Bíblia Mensagem: quem desiste no momento de crise é porque realmente é fraco. Você vai assumir uma postura de valente diante do Senhor, com o Senhor, fazer uma parceria com o Senhor, ou você vai desistir diante de uma situação e entregar os pontos? Eu gostaria de terminar essa palavra lembrando do que Jesus, o drama de Jesus, a angústia que ele passou um pouco antes de ir para a cruz do Calvário. Isso está lá no capítulo 22 de Lucas, a partir do verso 39, você pode ver isso lá. E é interessante que Jesus ali, ele está muito perto de morrer. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância mais ou menos de 30 metros e ajoelhou-se e pôs-se a orar. E o mais interessante é o que vem mais a seguir, a partir do versículo 43, 44. Então o anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava ainda mais. Orava com mais força. O seu suor era como gota de sangue caindo no chão. O que nós temos visto hoje, meus amados, tanto na minha igreja, no nosso ministério lá em Lagoa Santa, como em muitos ministérios. Semana passada nós tivemos uma reunião de oração com quase 30 pastores, e muitos deles, deram ali o seu depoimento, falando como estava o seu ministério, e a gente tem visto muito êxodo, muita gente saindo, muita gente que está aproveitando o clima da separação, do isolamento social, para não ir à igreja, e está fazendo disso agora um modelo. Está gostando de ficar em casa. E, infelizmente, muitos desses não vão voltar. Vão continuar em casa. Claro que o outro lado também é verdade. A tecnologia, através das lives, Deus tem usado essa tecnologia para alcançar muitos lares, como tem alcançado agora, nesse exato momento. Mas o que eu quero destacar aqui é que, primeiro, Jesus não foi sozinho orar. Ele levou os seus discípulos. O isolamento é uma característica muito grave, muito perigosa, que leva à depressão. E a depressão leva à morte. Não é momento de um isolamento absoluto, onde você se isola dentro do seu quarto, dentro da sua casa, aonde até acobertado, talvez até usando o subterfúgio do trabalho, da escola, que tem que guardar-se durante horas e horas ali, e não sai para nada, não sabe fazer nada. Nós conhecemos muitas situações aí, tanto em Minas Gerais como aqui, de pessoas que estão exclusas, estão presas dentro de casa e não fazem mais nada. Amados, olha, líderes na igreja, ministério de louvor, que diante dessa pandemia não estão indo mais, são jovens, não são idosos como eu. Eu tenho ido à igreja, eu e minha esposa. Mas alguns jovens da minha igreja não têm ido à igreja. Pessoas que não têm nada a ver poderiam estar tranquilamente ali com a sua máscara, com
cumprindo o protocolo, mas não estão indo, porque não estão preocupados com os outros, estão preocupados consigo próprio e aproveitando uma oportunidade. Aí está o perigo. Eu falei que a nossa mente é um baú com muitas informações. E algumas informações desse tempo presente podem ser muito nocivas para desviar você para um rumo, para uma direção perigosa, aonde vai ser muito difícil depois retornar. Entenda isso em nome de Jesus. Quando Jesus convida os discípulos para estar com ele em oração, ele precisava de companheiros, precisava de companhia, precisava da proximidade dos discípulos junto com ele. Nós precisamos uns dos outros, nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, não podemos nos isolar. Entenda isso em nome de Jesus. E uma questão aqui que eu achei interessante, quando Jesus orava cada vez mais. A gente está vendo situações nas igrejas, em algumas situações que a gente conversa, eu e minha esposa trabalhamos com família e atendemos algumas pessoas através das lives, que perderam o ânimo de ler a Bíblia, perderam a garra de orar, não liam a Bíblia porque não tinha tempo. Agora tem muito tempo e fico na ociosidade em casa, talvez com filmes, televisão, internet, Netflix, né? E muitas outras coisas mais. Oração, que poderia ter agora um espaço bom, separar bons momentos para orar, não estão fazendo isso. E esse é o momento. Jesus aqui está dizendo que ele orava diante da angústia, diante daquilo que o aguardava. Ele sabia que ia morrer naquela semana, ou talvez 3 ou 4 dias depois. Então ele orava cada vez mais, até que suas gotas transformaram o seu suor em sangue, porque ele sabia da necessidade de orar. Então esse, meus amados, é o momento. E cada um de vocês que está me ouvindo nessa hora, cada um no seu quadrado, cada um naquilo que você acredita através da oração, da sua crença, busque o Senhor, busque força. Porque se você não tiver competência, força, se você amarelar no dia da angústia, nesse tempo presente, nesse tempo de pandemia, de Covid-19 e essa coisa terrível, essa praga que está sobre o planeta, se você se acovardar agora, como é que você vai ser um auxílio para a família? Aqui o texto fala muito claramente. Deus que está vendo tudo isso aí, está de olho em você, para ver se você é aquela pessoa que vai dar a mão para o outro. Graças a Deus, a gente está vendo isso aí, que existe agora também um momento de muita solidariedade. Isso é maravilhoso. Essa semana a gente distribuiu na nossa igreja 40 cestas básicas. E temos feito isso. Não foi a primeira vez, não. Fizemos já várias vezes isso aí. A prefeitura tem lá um sistema também, já participamos da live deles, né? Lagoa Santa Solidária, ajudando pessoas que não podem. Claro, é um momento de solidariedade, de ajudar o próximo. Mas a palavra também diz que primeiro, principalmente aos domésticos da fé, o seu irmão, aquele que congrega com você. Eu sei que hoje, nesse momento, há um cuidado, há um protocolo a se seguir, há uma separação, um isolamento social, muitos não estão vindo. Mas, ali, em nome de Jesus, você que não tem vindo, né? Pense bem, você pode vir, não tem perigo nenhum. A gente está usando, não estou usando máscara agora, mas viajei usando, parei em restaurante na estrada. Cheguei ontem, normal, tranquilo, as pessoas dentro do restaurante, né? Com as mesas separadas. O pior vírus, a pior pandemia é a pandemia do medo, do terror, da insegurança, do caos, dos profetas do caos, que ficam proliferando aquilo que vai trazer benefício para uma oligarquia, para alguns que estão tirando proveito disso tudo. Principalmente Satanás está tirando muito proveito disso. Que essa palavra possa ficar aí ardendo no seu coração, porque o Senhor possa realmente te fazer um vencedor. Traga à memória aquilo que traz esperança. Na sua cachola, na sua mente, nossa alma é sede das emoções. Tem muita coisa lá, mas procure trazer para fora, traga à memória aquilo que realmente vai produzir vida, aquilo que vai edificar. Se você não tem Jesus, procura tê-lo com pressa, rapidinho,
Porque Ele falou que Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Não é morte, é vida em abundância. Acredite nessa palavra. Essa palavra não é minha. Essa palavra vem do coração do Pai para o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu queria orar por você mais uma vez, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu profetizo nesta noite, neste domingo, que essa palavra possa encontrar um lugar muito especial no coração de cada amigo, de cada pessoa, de cada jovem, adolescente, cada ancião, cada um que está nos ouvindo nesta noite, ouvindo a mim, ouvindo o Senhor, ouvindo a Tua palavra. Que essa palavra encontre um lugar, ó Pai, permanente, um lugar de expansão, um lugar, ó Pai, de reconhecimento que é do Senhor, e que essa palavra crie vida e abundância no coração de cada um. E teremos, ó Pai, o cuidado de tributar ao Senhor a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique na paz de Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus.